Então é isso, né? Chega nessa época, a gente fica botando a esperança, a expectativa no ano que vem, né? Entra ano e sai ano é a mesma coisa. É um jeito da gente dar uma relaxada também do ano, se divertir um pouco no final do ano, né? Não tem mal nenhum nisso. Só que a realidade não é isso, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar. Pelo contrário, né? Cada vez menos dinheiro no bolso, a saúde cada vez mais detonada da população em geral, né? Então, não é porque passa de 31 de dezembro para 1º de janeiro que tudo vai mudar, né? A gente sabe dentro da gente disso, né? A gente também não está se iludindo, porque a gente sabe, mas deixa a gente se divertir um pouco. E Desejamos aí, que, né? é, A e aí esperança nessa do época, né? brasileiro, né? É, nessa época, então, as previsões são muito valorizadas, né? Vai ser, não sei o que, tal, não sei. Mas é só nessa época também, daqui a pouco todo mundo já esqueceu das previsões, das coisas, cada um está envolvido com os seus processos, né? Mas a astrologia ela pode trazer para nós uma visão importante, assim, não do que o ano vai trazer para a gente, mas eu prefiro dizer assim, da tarefa que o ano vai oferecer para a gente. Porque um dos principais problemas, e aí sim é problema, que precisa ser resolvido, porque é um problema de amadurecimento, né? Mas um dos nossos principais problemas é justamente é, esperar que o ano seja bom, né? Que tal coisa vai dar certo, né? Que o governo vai ser bom, né? Vai acabar com a fome, vai acabar com a inflação, vai acabar. E nós sabemos que não vai. Então, a hora que a gente está vivendo, principalmente a partir da pandemia para cá, é uma hora da gente tomar consciência que somos nós que devemos protagonizar a nossa vida, tanto individualmente como coletivamente. E parar com isso de esperar dos outros, porque nesse negócio de esperar dos outros é uma coisa de querer de pedir ajuda, de querer ajuda, e é tão mais importante a gente falar para a gente mesmo, olha, eu vou buscar o que eu puder buscar no meu caminho, né? Eu vou estabelecer o meu caminho de maneira que eu possa ser feliz no meu caminho. Ser feliz, mas é o que eu possa me sentir evoluindo, me sentir crescendo e tomar cuidado com os nossos valores, que, no fundo, acabam se resumindo a valores materiais, financeiros, tudo isso. E isso faz com que a gente se desvie bastante do nosso caminho. Então, já estamos indo para 2023, né? 3 anos do início da pandemia, e aí o que acontece é que nós vimos realmente uma reação do próprio planeta, pode-se dizer assim, nessa pandemia, com relação a tudo que vem acontecendo, a tudo isso que nós estamos esperando que venha a nós, né? E, na verdade, nós viemos aqui para cumprir tarefas relacionadas à nossa experiência encarnada, que deve evoluir,
tarefas relacionadas à nossa alma, que é eterna, que é a nossa parte eterna, que deve evoluir, e tarefas relativas à nossa linhagem, à nossa família e à nossa coletividade como um todo. Mas a gente está sempre focando numa individualidade que vai fazer sucesso. E a gente tem tantos exemplos, né? Porque na prática a gente vê que as celebridades que fazem sucesso, tudo isso, na verdade tem uma vida que, se a gente for bem prestar atenção, a gente não ia querer, né? Por um lado pode ser bonito, mas a gente vê realmente como as pessoas se esgotam nesse sentido. Mas, enfim, nessa ideia, a pandemia chegou estabelecendo uma nova trajetória para a humanidade. E eu estou falando à luz da astrologia, né? Não dá para explicar cada passo desse, porque precisaria conhecer a astrologia e também não seria num encontro desse que a gente poderia fazer. Então, algumas coisas a gente precisa dizer dessa forma. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou seguindo a orientação astrológica. Além da orientação astrológica, eu também sigo a orientação espiritual dessa ciência que estuda a vida espiritual do ser humano, que não é uma religião, dessa ciência chamada antroposofia, no meu caso, e essa antroposofia também é relacionada com a Cabala, que são estudos bíblicos, na verdade. A antroposofia estuda o Novo Testamento e a Cabala estuda o Antigo Testamento de uma maneira não religiosa, mas espiritual, considerando essa espiritualidade, porque a gente, na religião, a gente acaba deixando a espiritualidade para ir na missa no domingo. Então, né, a espiritualidade não está presente. A gente vai lá, é aquilo que é muito mais social do que espiritual, né? Então, um dos grandes movimentos dessa nova era, que a gente chama era de Aquário, que nós estamos entrando, que é uma era voltada para a colaboração e não para a competição, em primeiro lugar, né? Uma era voltada para o protagonismo da comunidade e para o nosso protagonismo pessoal dentro do propósito da comunidade, e não o meu protagonismo pessoal para o meu propósito, como acontece hoje, né? Eu vou fazer o que for para eu dar bem. E dentro dessa nova era que nós estamos entrando, eu só vou me dar bem se toda a comunidade também estiver se dando bem. Então, essa é a única maneira que nós vamos ter ao longo do tempo, e isso vai acontecer, mas talvez não para que a gente veja claramente isso, mas as nossas linhagens, que nós vamos realmente. Mas já muita coisa está acontecendo nesse sentido, de criar um movimento comunitário e da força desse movimento comunitário, todos nós aproveitamos o melhor. Todos nós que estamos colaborando, não com a nossa individualidade, mas colaborando. A nossa individualidade colaborando com um propósito comunitário, um propósito evolutivo. Então, basicamente, a nova era tem três pilares, né? Esse pilar da colaboração da, em lugar da competição, ou seja, da união do propósito, que nós somos todos um sistema único, e da evolução, do propósito evolutivo da nossa consciência,
que cada vez mais se dá conta de que nós temos crenças que precisam ser substituídas porque já foram ultrapassadas. E é sempre assim. Nós acreditamos e utilizamos leis e regras para aquele determinado momento. Quando nós já temos consciência de tudo que nós tínhamos que aprender até aqui, nós temos que mudar as crenças, né? As crenças têm que ser mais livres, como hoje se procura fazer, só que ainda estabanadamente, né? Tudo isso vai sendo naturalmente evoluído através desse plano cósmico que propõe essas coisas, né? Então tem uma trajetória. Então, um ano ele tem uma função dentro de uma trajetória. Não é o ano que vai fazer como a música, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A gente se diverte, curte a música, canta, brinda, dá risada. 1º de janeiro a gente curte a ressaca e dia 2, 3 a gente curte um pouquinho das férias, do sol e vai depois começar a trabalhar e tocar a vida e o ano vai ser como todos os outros. Mas, enfim, nós tivemos um ano da pandemia de 2020 muito, muito diferente. Então, existia, naquele ano da pandemia, o processo de fazer com que nós nos recolhêssemos, porque nós estávamos totalmente para fora, totalmente voltados para aquilo que está fora da gente, para aquilo que principalmente para o consumo desenfreado e esse consumo detonando o planeta. Então, o próprio planeta cortou isso, né? Essa foi a primeira fase da pandemia. A segunda fase da pandemia, principalmente esse ano de 2022, né? Primeira fase da pandemia, 2020, 2021. A gente ainda fechado, lidando com as pessoas próximas que a gente nem sempre lidava direito e tendo que lidar, né? Tudo um grande aprendizado. Os anos foram trazendo tarefas para a gente. E nós vivemos isso. E eu tenho certeza que todos nós, por mais difícil que tenha sido, todos nós aproveitamos algumas coisas, talvez até muitas coisas, nesse momento de reflexão, de recolhimento, né? E, e aí, depois disso, essa primeira fase, 2020 e 2021, foi uma fase de que todos estavam vivendo a mesma situação. Recolhimento compulsório, né? A questão do Covid no nosso, na nossa mente, cada um lidando de um jeito, mas cada um também vai aprendendo a se conhecer através disso, né? Mas nós estávamos, toda a humanidade, coisa que nunca aconteceu, toda a humanidade envolvida com a mesma questão. Então, essa questão não acabou, nem vai acabar, ela vai mudar, né? Mas vai sempre estar no propósito daquilo que eu falei antes, de abrir espaço para esse novo tempo, que é o tempo de Aquário, que eu falei antes. Mas, agora, 2022, nós tivemos uma, astrologicamente, 2022, nós tivemos uma mudança na questão da pandemia. A pandemia teve aberturas e fechamentos, mas teve várias aberturas e hoje ainda está tendo algum fechamento, mas o Covid já não está mais tão virulento e a gente vai aprendendo também a lidar com isso como a gente lidou com outras doenças que surgiram na humanidade. Mas 2022 teve uma tarefa diferente, que foi, em vez de estar todo mundo envolvido com o mesmo processo,
e tendo que lidar com esse mesmo processo, em 2022, cada um de nós, de alguma forma, depois vocês reflitam sobre isso, tivemos que lidar com os nossos próprios processos pessoais. Ou seja, a primeira fase da pandemia, todo mundo naquele recolhimento obrigatório, naquela situação igual para todos nós. 2022, esse ano, nós nos deparamos com as nossas questões pessoais. Nós tivemos, em geral, a maioria das pessoas tivemos que nos ver com turbulências pessoais, não mais coletivas, coisas que aconteceram para a gente mesmo, mas que trazem também um objetivo, porque tudo que acontece tem um objetivo, nada é por acaso, trouxeram também um objetivo da gente poder olhar para certas coisas e procurar um caminho de solução dessas coisas. Alguns de nós temos mais dificuldade para assumir uma responsabilidade de lidar com as nossas próprias coisas, e outros temos mais habilidade e boa vontade para isso. Mas a questão vem para todos e cada um lida da maneira que pode, né? E muitas coisas estão envolvidas nisso, que nem dá para a gente falar tudo. Mas, basicamente, a pandemia foi para todo mundo a mesma pressão, e essa fase desse ano que nós estamos vivendo foram pressões mais individualizadas. Ainda dentro da pandemia, mas pressões mais individualizadas, porque nós tivemos que nos ver com situações pessoais que precisam ser resolvidas, né? E então nós nos encaminhamos e devemos sempre lembrar que todo desafio, toda turbulência, ela é uma proposta de solução, não é uma desgraça só que cai na cana. Tem coisas que parecem desgraça mesmo, tem perdas que não dá para usar outro nome senão isso, né? Mas, de qualquer forma, tudo que acontece é no sentido de que a gente possa nos restabelecer de uma forma mais consciente e mais evoluída. Então, 2023 também tem um propósito, né? Que também se segue nessa questão da pandemia. E esse propósito ele está relacionado, em princípio, né, mas não só, né, ao regente do ano, o planeta regente do ano, que é a Lua, que será a Lua, né? Existe uma regência tradicional de cada ano, e nessa regência a Lua vai reger o ano de 2023, e a Lua ela tem relação com algumas questões, né? Principalmente com as questões do feminino. A Lua tem esse ciclo do feminino, né? 28 dias, fases distintas, né? Como a mulher tem essas fases distintas também, né? E, e, e mais basicamente a Lua traz a questão de lidar com as nossas emoções. Então, a gente está vivendo num mundo em que a tecnologia evoluiu tanto que a gente pode estar aqui falando de lugares diferentes e, ao mesmo tempo, nos vendo. Parecia impossível isso. A tecnologia permite isso, mas a tecnologia, ela, mais do que favorecer, ela até prejudica o desenvolvimento da nossa da nossa vida emocional. Nós vivemos numa sociedade tão materialista que finge que não existem as emoções.
finge que não existem as emoções. Quando que a gente fala duas palavras com uma pessoa, a gente vira as costas, alguma coisa já nos tocou emocionalmente, seja de um jeito ou de outro, seja muito, seja pouco, já nos tocou emocionalmente. Isso tem cabido a nós resolvermos, porque nós não temos um desenvolvimento coletivo emocional, e cada vez menos, né? E aí o que acaba é que nós estamos hoje muito dependentes de remédios que, na verdade, todo mundo sabe o que são. Então, isso vai levando para uma situação cada vez mais complicada. Então, nesse momento, eu chamo assim o plano cósmico, Ah, com a regência da Lua, propõe que a gente tenha que mãe? um retorno para a nossa experiência emocional no planeta, sem mais ter que esconder as nossas emoções e sem mais ter que reagir às nossas emoções de forma intensa. Porque esses são os grandes dois problemas das emoções. Ou você guarda tudo dentro de você e adoece com tudo isso que você guardou, ou você reage com intensidade e gera indisposição por todo lado à sua volta, desse reativismo. Todos nós sofremos isso. Primeira coisa é a gente aceitar o que é. Então, quando vem o ano da Lua, ela propõe que a gente observe as nossas emoções, observe os nossos sentimentos e comece, então, a tecer uma nova teia da nossa vida com mais liberdade com relação a essas emoções, sem tanta vergonha de mostrar quem a gente é, e com respeito absoluto, não só às nossas emoções, como às emoções das outras pessoas. Então, isso tudo é um grande aprendizado que nós estamos aí fazendo. Porém, não é só a Lua que rege esse ano, né? O ano tem outras características, né? E essas outras características estão indicando um caminho para isso, para que a gente desenvolva as nossas emoções nesse ano. O caminho é um caminho que é dado, na verdade, por Marte, que está tendo um protagonismo importante no signo de Gêmeos. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos lidando com a necessidade de nos relacionarmos de uma forma mais adequada com as pessoas. Porque nós nos dividimos tanto que nós rompemos com pessoas queridas, que rompemos com atividades que a gente não faz mais, ou que a gente faz menos, ou que não, rompemos, todos nós sabemos com quantas coisas, mesmo sem querer romper, romperam com a gente, romperam. Isso tudo dentro de um espírito agressivo, dentro de um espírito emocionalmente turbulento, anulando pessoas, né? Deixando de reconhecer as pessoas como seres humanos, reconhecendo, a, a, acusando as pessoas, julgando as pessoas. E o que Marte propõe agora, nessa caminhada mais longa que ele está fazendo pelo signo de Gêmeos, e está se manifestando como objetivo também desse ano de 2023, é a reconciliação. A reconciliação começa dentro de casa, como começou a pandemia dentro de casa. Então, começou dentro de casa,
lidando com as pessoas próximas, depois tivemos que lidar com nós mesmos, e agora nós temos que nos reconciliar com as pessoas próximas, e em seguida nos reconciliar com nós mesmos. Nós é que temos que criar esse ambiente de acolhimento que tem a ver com o signo de Câncer, regido pela Lua. Esse signo maternal, nutritivo, que representa também esse ano de 2023, é o ano de nós nos reconciliarmos. Nós nos recolhemos, nós lidamos com esse outro, nós lidamos com nós mesmos. Agora é hora de desarmar, de jogar as armas, de soltar as armas, de soltar as mágoas. Mágoas são más águas, né? As águas têm que fluir, senão vira poça de água parada, né? Dá mosquito. Então, toda a nossa emoção, ela flui como água. A água é o símbolo da nossa emoção. Então, o grande caminho para esse ano, a grande tarefa, é a gente realmente se reconciliar, e começa na família, começa com quem está próximo. E se a gente tenta se reconciliar com alguém que a pessoa não quer, não colabora, eu me reconcilio dentro da gente só, dentro de mim só. Eu não julgo mais a pessoa, eu aceito a pessoa como ela é. E embora ela não me aceite, eu não preciso ficar dando beijinho, não preciso ficar, né? Mas para o meu coração é importante, essa pessoa tem o seu lugar dentro de mim. Eu não necessito de revidar, não necessito de provar nada para ninguém, não necessito de convencer ninguém de nada. Eu necessito de viver bem com as pessoas à minha volta, de uma forma acolhedora para todos nós, porque nós estamos agora construindo o ninho da nova era, o ninho desse novo tempo, onde nós seremos uma grande coletividade produtiva, cada um com a sua importância, que é a mesma de todos, né? Seja aquele que é mais evoluído em termos técnicos, seja aquele que faz a limpeza mais difícil, todos estão dando o melhor de si para a existência dessa comunidade, cujo ninho nós estamos preparando. Então, toda essa limpeza que essa pandemia está fazendo é preparatória para que a gente possa trazer esse espírito, né, que a mulher tanto conhece e sabe, né, esse espírito familiar, esse espírito do lar, né? E, e todos nós queremos, e as mulheres sempre foram as primeiras a buscar isso, e embora todas as nossos desafios sociais sempre levaram para que a gente deixasse isso para trás e nos dedicássemos mais a querer, entre aspas, vencer na vida. É difícil saber o que é vencer na vida, né? A gente pega uma trajetória de vida de uma pessoa qualquer, por melhor que a gente possa achar que ela é, pega a trajetória inteira e a gente vai ver que ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu atendo pessoas há quase 40 anos, atendi pessoas de todos os tipos, de todos os níveis sociais, de todos os gêneros. E a única coisa que eu vou dizer para você, ninguém é melhor do que ninguém. Não existe um mapa astral de uma pessoa melhor do que o outro. Os mapas são adequados para aquela pessoa, assim como a nossa impressão digital. E cada ano tem o seu propósito
muito claro, dentro de uma trajetória grande, que no momento o que a consciência nossa consegue observar é essa chegada eh, da nova era, da era de Aquário, da era da comunidade, da era do Espírito Santo, né? A gente pode dizer que nós vivemos a era da criação, né? Da criação da humanidade, que a gente pode chamar de era do Pai, né? A humanidade foi criada e depois nós recebemos a mensagem do Filho, a presença do Filho, que traz uma mensagem de igualdade, de fraternidade, de amor, mas que nós ainda não aprendemos a fazer isso pensando no outro, a gente só pensa em nós. E, e agora vamos entrar na idade do Espírito Santo, que é a idade onde não existe eu, só existe nós. Tudo que eu faço está ligado e coligado a toda a comunidade. Faz sentido para vocês? Alguém quer fazer alguma observação? Esse ano da Lua, então, quem já é meio lunático assim, né, de duas fases, vai ser bem trabalhoso, então, né? Principalmente quem é que nem eu, no meu caso, sou de câncer, né? Pelo que eu entendi, a gente já é família demais, a gente se deixa para poder acabar ajudando, estando com o outro, né? E às vezes a gente deixa de fazer, a pessoa acha que está errado. Então, acho que agora 2023 não vai ter como fugir, né, dessa parte de família, né? É isso que eu entendi. Seria isso mesmo? Então, eu acho que é um ano onde nós temos que, a primeira coisa, abrir mão das mágoas, dos ressentimentos, e reconhecer nas pessoas próximas o valor delas e o valor para nós. Quanto que nós não sofremos quando a gente está brigado com um irmão, por exemplo? Né? Quanto que nós não sofremos, mas nós não queremos dar o braço a torcer. E não é dar o braço a torcer. Isso que nós temos que aprender. Sabe? Jesus falou, dá outra face. Dar outra face não é dar o braço a torcer. Dar outra face é pagar com o bem o mal que você recebe. O que nós precisamos melhorar o ambiente, trazer um ambiente mais agradável. Mas como as coisas emocionalmente nos pegam, aí tem algumas questões que foi bom você falar, porque tem algumas questões que a gente precisa observar quando a gente vai lidar no ano da Lua, quando a gente vai lidar com as nossas emoções. A primeira delas é não levar para o pessoal. Porque praticamente nada é pessoal. Aí eu me sinto ofendido porque alguém falou alguma coisa, mas esse alguém que falou alguma coisa não estava pensando em você, não estava querendo te atingir, falou, e aquilo serve até para você observar se tem alguma carapuça para você ou não, para você melhorar a si mesmo, né? Mas não precisa se identificar. Então, não levar para o pessoal é um dos principais caminhos para que a gente desenvolva as nossas emoções. O segundo é não tirar conclusões. Ou seja, você vê uma pessoa passando lá, você acha que ela está indo para não sei o quê, e você já fala, poxa, mas não era para isso acontecer, não sei o quê, você já começa a criar um monte de coisa na sua cabeça.
e já começa a ter certeza de que alguma coisa vai dar errado, ou que o marido está traindo, ou que não sei. Nós temos que deixar a realidade acontecer, sabe? Ninguém precisa ficar olhando o celular do companheiro, da companheira, ninguém precisa nada disso. Nós precisamos de fé no processo. A música do Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, vamos ter fé que as coisas vão encontrar o melhor caminho. Muitas vezes é necessário pedir perdão, muitas vezes é necessário perdoar. O que nós não podemos é carregar a dor da mágoa para poder favorecer o ambiente familiar. Isso é o mais importante, o ambiente doméstico, o ambiente profissional, todos os ambientes que a gente está, vamos tirar o peso da mágoa, do ressentimento. Tá certo, Thelma, que eu estou falando? Não, eu queria fazer uma pergunta. Faz. Ah, assim, e quando o outro te diz, né, exatamente que é pessoal, né, que tem mágoas, que guarda mágoas, quando o outro é uma pessoa difícil, né? E aí, como é que fica? Você pode estar assim cheia de amor para dar, cheia de benevolência, mas o outro não quer. Como é que a gente faz? O problema é dele, não é seu. Ok. Tá certo? Você Exato. continua cheia de amor para dar e fala: sinto muito, né? Sinto muito que essa pessoa não queira aceitar. Mas o problema é dele. Se alguém mente para você, o problema é de quem mentiu, não é seu. Perfeito. Entende? Agora, também você me lembra de uma coisa que hoje em dia está muito em moda, em voga, né? E é muito importante, que talvez vocês conheçam alguém de vocês, que é a prática do Ho Oponopono. Alguém aqui, levanta o dedo se alguém aqui Sim, conhece. sim, Conhece, né? Então, sim. a prática do Ho Oponopono é algo para ser usado diariamente. Isso vocês podem procurar depois no Google, que eu não vou ficar explicando agora. Mas começa com essa coisa que eu falei, com eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Isso funciona porque outra das questões do tempo de Aquário é a questão vibracional, que não é uma coisa lógica, é uma coisa que vibra. Ela é lógica, mas é uma lógica diferente. Então, uma pessoa, como a Thelma disse, que não quer aceitar as coisas, ela vibra numa frequência muito densa. Eu não, eu posso. O Ho Oponopono é como uma oração que eu faço numa frequência mais elevada, pensando numa pessoa, e essa pessoa recebe, e essa pessoa eleva essa frequência. Não é tão imediato, mas eu não conheço ninguém que praticou uma semana diária de Ho Oponopono para algumas pessoas, para uma ou mais, preferência logo mais, e que não tenha visto nenhum resultado. Sempre, sempre tem. Nunca ninguém disse para mim, olha, não fiz Ho Oponopono, não valeu para nada. Sempre vale, por menos que seja uma palavra que você ouve da pessoa, o Ho Oponopono vai ser muito transformador. É aquilo que o universo, para não falar Deus, o universo oferece para nós no tempo que a gente precisa de uma ferramenta, ela vem. O Ho Oponopono é uma ferramenta. Ah, não acredito, acredito, precisa acreditar, não precisa acreditar, não precisa nada. Faz, faz e faz, né? Obrigada. Mas continuamos sabendo que o problema da pessoa é da pessoa. O que eu posso fazer é orar, né? E o Ho Oponopono, nesse caso, é a melhor oração que tem.
E, então, essas são as maneiras da gente poder melhorar as nossas relações emocionais, e com isso nós vamos evoluir muito, porque nós vamos estar mais aptos para enxergar a realidade com mais clareza e trabalhar naquilo que nós devemos sem desviar emocionalmente de nada. Então, esse é o principal elemento, né, desse ano, é lidar com as emoções. E lidar com as pessoas próximas, mesmo aquelas que a gente não está se dando bem. Então, lembrar do Ho Oponopono e lembrar que se a pessoa não quer, é direito dela, mas o problema também é dela, não é meu, né? E outra coisa também, no ano da Lua, muito importante, muito, que a Lua também tem seus lados negativos. O signo de Câncer, que é regido pela Lua, também tem o seu lado negativo. E um dos lados principais negativos da Lua e de Câncer é você fazer muita coisa pelos outros esperando um reconhecimento. Então, tem gente que faz mais pelos outros do que por si próprio, até porque nem sempre é fácil você fazer por si mesmo. Você é obrigado a se reconhecer para fazer por si mesmo. Então você fica querendo ajudar os outros, mas sempre esperando um reconhecimento. Aí esse reconhecimento não vem como você quer, aí você se desilude, e começa a criar aquilo que é para a gente combater, que é o rancor interno, pelas pessoas que não são reconhecidas. Não importa, se uma pessoa não te reconhece, o problema é dela. Mas não vamos ficar fazendo coisa para os outros para esperar reconhecimento. É doação. Ou eu dou e esqueço, ou eu não faço nada. Mas não espero o reconhecimento, não espero nada. Mas vem, vem. Vem na medida que você faz de coração aberto. Porque quando você vai esperar, às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo, esperando reconhecimento. Isso é a consciência evolui quando a gente começa a perceber que a gente está fazendo coisas esperando reconhecimento. E a gente percebe isso quando a gente fica com raiva porque não teve o reconhecimento. Aí fala, por que eu estou com raiva? Por que eu estou querendo ser reconhecido? Eu fiz isso para ser reconhecido? Ou eu fiz uma doação do meu coração? Aí a gente começa a conversar, e sabe o que eu chamo isso? Conversa espiritual. A conversa da nossa alma, a gente está conversando com a nossa alma quando a gente começa a abrir a consciência. A abertura de consciência é conversa com a alma, porque a alma é aquela que conhece tudo espiritualmente, tudo que está por trás de tudo que está acontecendo. Então, conversar com a alma, conversar com o anjo da guarda é um caminho de conversar com a alma. Pedir para o anjo da guarda uma força para isso, para aquilo, é muito favorável. É muito favorável. Ele vai te ajudar de alguma forma. Então, tem essas possibilidades aí que esse ano, que vão ser muito úteis para a gente nesse ano, para a gente se descarregar das más águas, né? Pensa sempre nas mágoas, nas más águas, né? Nos ressentimentos. Vamos deixar passar. Tem alguns que são muito difíceis, tem alguns que marcaram muito fundo a gente. Mas se não dá, deixa quieto. Se possível, faz o Ho Oponopono. A gente pode fazer o Ho Oponopono para nós mesmos, quando a gente sente que a gente está muito irritado, por exemplo. Vamos fazer o Ho Oponopono para a gente aceitar a vida como ela é, porque aceitando a vida como ela é que os milagres acontecem.
O milagre não acontece quando você vai à luta por isso, por aquilo outro. O milagre acontece quando você aceita as circunstâncias, a vida como ela é. Mas aceita sem perder a confiança na vida, sem perder. Oh, isso não está saindo como eu quero, mas se está saindo assim, eu vou continuar me dedicando da mesma maneira. Aí que o milagre acontece. Porque abre o espaço, né? O teu coração abre o espaço. O seu coração começa a amealhar irritação, indignação, tudo isso que tem muita gente que adora, fica cada vez mais indignado, fica procurando notícia para ficar mais indignado ainda, né? Então, esse caminho vai levar para a dor, né? E para o desespero e para a doença mental, infelizmente. Então, eu queria falar também do prazer e da alegria. Nós, nós também somos muito voltados até pela cultura mesmo, né? A procurar o prazer. E o prazer é uma coisa que é viciante. Todo prazer é viciante. Então, quando uma coisa só te dá prazer, você quer cada vez mais. E cada vez mais, e cada vez mais. Então, você fica presa naquela coisa que te dá prazer. Então, isso faz alcoolismo, isso faz compulsão alimentar, isso faz drogadição, né? Isso faz também projetar as coisas nos outros, faz ódio. Olha a Suane, hein? Chegou tarde, mas chegou, seja bem-vindo. E Cheguei até para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Sérgio. Eu estava amarrada aqui resolvendo um problema financeiro aqui do sistema Itaú. tá bom, se Deus quiser, você não vai ter mais problema financeiro. Então, eu precisei resolver, demorou muito tempo. E eu pensando na tua aula. Ok, desculpa, gente, interromper. Mas então estamos falando no prazer, nessa busca do prazer, que esse ano também está trazendo essa questão, que essa busca do prazer sempre desenfreada torna a gente escravo daquilo, né? Então, um alcoólatra é escravo do álcool, né? Mas o que ele procurou no álcool? Ele procurou o prazer. E o prazer vem mais e mais e mais. Outra coisa é procurar a alegria. Então, como eu falei aquela hora, né, da gente ir lá e oferecer em doação alguma coisa para alguém, isso me traz alegria. Poxa, eu favoreci essa pessoa, eu ajudei essa pessoa. Isso me dá o quê? Isso não é prazer que isso me dá. Prazer eu quero mais. Isso me dá alegria. Então, em todas as minhas atividades, quanto mais eu procurar sentir, e sempre é possível, sentir a alegria de servir, de fazer a minha parte, a alegria de olhar para uma lua cheia bonita, a alegria de passear num fim de tarde agradável. Então, essa alegria de ver uma pessoa querida, ela é muito simples, também muito volátil, mas não tem como viciar isso. Então, a busca do prazer afoga a alegria natural de estar vivo, ser humano.
Então, isso também vem trazer danos ao nosso campo emocional, porque o meu campo emocional está aprisionado numa adição qualquer. Todos nós temos, hein? Todos nós temos. Maior ou menor, todos, porque nós, culturalmente, fomos condicionados a buscar prazer. No fundo, né, questão financeira que a Sônia falou, o que, que é? Por que, que nós fomos condicionados a buscar prazer? Porque prazer você compra, você consome, e você deixa os ricos mais ricos. E você fica mais pobre. Alegria, você não compra nem vende, é algo absolutamente interno. E alegria é uma coisa que tem dentro de você. Nós nascemos com o dom da alegria. Só que nós não alimentamos, porque o prazer afoga. Prazer sexual em excesso, né? Por que tem tanta traição? Por que tem tantos gêneros? Porque tudo é procurar outro, mais e mais e mais sensação de prazer. Não basta uma relação amorosa, afetiva, sexual, saudável e alegre. É preciso mais e mais e mais e mais. Porque senão eu já não me envolvo mais. Porque eu não estou buscando a alegria de me oferecer e receber a oferta de si que vem do outro. E assim por diante, sempre mais e mais e mais. Remédios. Muitas dessas coisas. Todos nós estamos vivendo isso. Não é assim uma coisa de carregar culpa por causa disso, é uma consciência de observar isso no sentido de melhorar o seu desenvolvimento, a sua consciência, o seu desenvolvimento no planeta. Diminuir as adições, aumentar os momentos de alegria, de poder oferecer alguma coisa. Alegria é uma coisa que sai de dentro para fora. Então, uma pessoa alegre, ela oferece essa alegria. E o prazer é uma coisa que vem de fora para dentro. E é infindável. Aí eu preciso ficar sugando, sugando, sugando. Então, é de dentro para fora. Esse que é o movimento humano, né? Como um movimento que a gente poderia dizer divino, é de dentro da divindade para fora, para tudo que existe fora da divindade. Então, nós nos tornamos divinos quando nós também movimentamos dessa forma, né? Vamos lembrar agora, a gente falou do Cristo, lembrar do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, no Morro do Corcovado. Esse é o Cristo que está nos abençoando. Ele está com os braços abertos em cruz, mas ele está oferecendo dele a redenção. Cristo Redentor. E não está morto na cruz. E aí a gente quer ficar morto na cruz também. Não, nós temos que receber essa redenção, porque Cristo não veio salvar ninguém, e ninguém tem que ser salvo. Cada um tem que descobrir em si como é a sua evolução. Então, com essa doação da alegria de Cristo, que eu recebo a melhor energia e que eu posso passar essa energia para frente. Isso não é religião, isso é realidade. O que mais? Sérgio,
Achei Quem até quer? bem interessante, Suane, você comentar sobre essas duas palavras. Eu nunca havia separado, né, assim, essa distinção entre alegria e prazer. De repente, para mim, as duas eram quase a mesma coisa. E você explicou bem a diferença, né, entre essas duas. E aí, a felicidade, o que seria, então? Pode ser resultado dos dois, né? Quem talvez satisfaça o seu prazer, ou quem consegue ter alegria, pode-se dizer que é feliz, ou não necessariamente quem atinge o prazer não é sempre feliz? Então, veja bem, a felicidade é uma coisa, depois eu vou ouvir a Margarete, tá? Mas a felicidade é uma coisa que a gente inventou, né? Ou seja, inventou que ser feliz é que tudo está maravilhoso, né? Ou eu estou sentindo prazer, então aí eu compro essa felicidade comprando droga, álcool, essas coisas como eu falei. A alegria, ela traz um momento de felicidade. Então, a felicidade não é uma coisa que você encontra e pronto, encontrei a felicidade. É uma coisa que você tem momentos e momentos, porque às vezes você precisa viver luto, você precisa viver momentos de perda, você precisa entrar mais para dentro de si mesmo, como acontece nessa pandemia. Então, nem sempre isso é aquilo que a gente chama de felicidade. É outra invenção nossa, né? A plenitude, felicidade. Então, lá quando no céu, no nirvana, todo mundo é feliz. Não existe, a alegria mostra isso. A gente só é feliz quando a gente está produzindo alegria. E você também não produz alegria o tempo todo, né? Então, tem momentos sempre de expansão e de recolhimento, de expansão, que nem o coração. Sístole, diástole, sístole, diástole. Né? Então, você constrói a tua felicidade vivendo da melhor forma possível, não sem experimentar a dor e a delícia de ser o que é Caetano Veloso, né? Margarete. Então, aí você comentou, então, né, que 2023 vai ser praticamente regido pela Lua, né? E ele vai ter as fases, né, da Lua, ele vai seguir uma ordem ou é aleatório? Isso não é uma coisa que vá seguir, porque a regência da Lua, na questão dessa regência tradicional do ano, ela não é uma coisa, como que a gente pode dizer Fixa. assim, não é uma coisa linear assim. É um espírito lunar, né? O espírito lunar é um espírito cíclico, mas não que vai marcar o ano com esse ou aquele ciclo, desse ou daquela voz. Então, o espírito cíclico é um ano favorável, e aí essa tua pergunta tem muito valor, ela é favorável a você observar os teus ciclos, principalmente a mulher. Então, você vê como que está, como que você vai se sentindo. O calendário lunar é algo que, hoje em dia, as mulheres têm se dedicado muito a acompanhar. Então, como se sente numa lua nova, como se sente numa lua crescente, como se sente numa lua cheia, né? Eu acho que nós já falamos sobre a lua, sobre os ciclos da lua aqui no nosso programa, né? Nós já houve um encontro desse, mas de qualquer forma
A pergunta vale muito nesse sentido da gente aproveitar o ano da Lua para observar os nossos ciclos, principalmente os femininos. Ok. E quando que começa o ciclo da Lua? Tem já assim, a data certa do ano que vem? Na verdade, sim, mas ao mesmo tempo que, na verdade, não. Quer dizer, um processo tem até uma marca para acontecer, mas ele, antes de acontecer, ele já está se preparando. Então, nessa fase que nós estamos, de final de ano, esse ciclo da Lua, que é relativo ao ano astrológico de 2023, ele já está em preparação. Então, tudo isso que a gente falou aqui já está vigente, né? E quanto antes eu for entrar nessa preparação, melhor. Mas a data oficial, assim como o calendário chinês tem uma data oficial, que é uma lua nova na época mais ou menos do nosso carnaval, né, que contém uma lua nova que inicia o ano novo chinês. O ano novo astrológico inicia no equinócio de primavera, de outono para nós, que é no dia 21 de março. Para o hemisfério norte é equinócio da primavera. Então, 21 de março é a data oficial, mas o movimento já está. Então, eu gosto de falar sobre isso nessa época mesmo, porque eu já tenho esse tempo todo, né? Até a gente fala que o ano só começa depois do carnaval, tem uma certa sabedoria disso, né? Porque realmente a força de início do ano ela vem no início da primavera, no hemisfério norte, né? Que onde a humanidade nasceu. Muito bom. Interessante, desconhecia. Que bom que vocês gostaram. Eu acho que a Muito Marfida bom. já quer cortar a gente aqui, está na hora. Não, muito pelo contrário. Não, se tiverem mais perguntas, questionamentos. É que existem alguns ditos populares, né? Ou menção, o Brasil só começa depois do carnaval, ou a vida começa depois do carnaval. Então, você não sabe exatamente onde nasceu isso, né? Pois Então, né? Parece fala-se que algo nada é sem por saber. acaso, né? Nada é por Mas acaso. Tudo tem falamos sem alguma saber, né? raiz, né? Todo Tem, boato tem um fundo de verdade, né? verdade. Então, é um pouco isso. E essa visão, ela é legal no sentido da gente estar acostumado com uma visão não tão racional, que isso é isso, ponto. No 1º de janeiro é uma coisa, 31 de dezembro... Nada vai mudar de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Né? Muda o Mas calendário, mas existe não uma tudo, né? onda que está acontecendo e nós precisamos começar a pensar em ondas, né? E não em pontos. Nós temos uma trajetória que está correndo. Por isso que eu comecei aqui falando dos anos da pandemia, das tarefas desses anos da pandemia, e para a gente entender a tarefa de 2023 e entender que não é o ano que vai ser bom ou mal para a humanidade, é a humanidade que vai ser eficiente ou não ao aproveitar o ano. Muito bom. Excelente. Aí Então é isso, bom. A gente vai ter que começar agora a analisar todos os nossos atos, os nossos pensamentos, né? A gente vai ter que estar numa eterna vigília agora de tudo que a gente faz, né? Exatamente. Mais ainda, quer dizer, com um pouco mais de entendimento, porque às vezes a gente até faz, mas a gente faz por fazer, né?
Mas agora a gente tem um pouco mais de consciência, né, do que a gente tem que começar a agir, de que forma agir, e às vezes a gente vai acabar dando um passo e a gente vai ficar naquele equilíbrio, né? E agora, faço, não faço, como é que eu faço? A gente já vai ter um pouquinho mais de responsabilidade pelo conhecimento. Perfeitamente. Esse é o amadurecimento que nós estamos em vias de. Por isso também que não existe culpa em errar nesse sentido. Tudo é um aprendizado, tudo é como, mas o importante é ter essa consciência que você está falando, de trazer para nós a responsabilidade da nossa vida, não para o governo, para nós essa responsabilidade. Porque a hora que nós tivermos a responsabilidade pela nossa vida, o governo vai se responsabilizar pela sociedade também. Mas enquanto E o mundo nós não melhora, temos né? responsabilidade pela nossa vida, o governo vai te enganar, qualquer governo te engana, engana a mim e a você, e vai buscar aquilo que ele quer. Então, nós, como uma sociedade, desenvolvendo a consciência, isso vai atingir o governo, isso vai atingir a ecologia, ao meio Tudo, né? ambiente, tudo isso. Esse é o movimento do novo tempo, da era de Aquário. Então, a gente vai pregando isso e cada um acendendo uma velinha, acende outra, acende outra, acende outra, acende outra. Né? Forma E uma como diz, egrégora, né? né? Uma Hein? egrégora, né? Que isso É, forma uma Egrégora. egrégora. Isso Né? vai alimentando todos, né? o Eu sempre Exatamente. planeta, uso né? essa, É. eu sempre uso essa expressão, né? Às vezes eu faço um evangelho numa casa espírita que eu frequento e sempre eu tento, né, colocar essa vela, né, de que a gente acende, que vai sempre duplicando, né? Então é o que a gente tem que fazer é ser o exemplo e fazer o melhor para a gente. É Uma coisa exatamente muito isso. simples que a gente não para prestar atenção, que a gente faz a vida inteira e todo mundo faz, quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Quer dizer, você está acusando alguém de algo, mas e o que você está fazendo? É, Né? Então, mão na consciência, vamos realizar, né? Positivamente. exatamente. E um ponto de luz no universo, ele vai se multiplicando, né? Exatamente. Muito bom, gente. Muito proposital o tema para a época, para a vida da gente, para o começo do ano, para o ano, né? Para a própria vida. Vida pessoal, profissional, familiar. Bastante É interessante, verdade, né? É né? verdade. Isso vem inspirado pela própria energia do ano que a gente estuda, né? Como com a técnica astrológica. Então, não é nenhuma coisa que eu possa inventar, mas a própria astrologia mostra essa realidade. Então, a gente precisa confiar na trajetória da humanidade, acima de tudo, e na nossa pessoal. Excelente. Amei. Coraçãozinho. Coraçãozinho, vamos Uma lá, coisa só. coraçãozinho. Fala, Peraí, deixa a Marina. Marina falar, que eu não estou ouvindo. Fala, Marina. Eu gostaria muito de agradecer o seu olhar de orientação, não só astrológica, mas é uma orientação do ser humano, né? Para a gente se tornar um ser humano melhor. Isso eu acho que é o mais importante, né? É o que a gente busca, mas é uma coisa que precisa uma atenção diária, né? Ou minutária, todo minuto. Então, esse olhar seu é muito bonito, muito. Eu agradeço muito. E eu não sei se esse ano você ainda vai estar aqui. Esse ano não, em janeiro a gente retorna, né? Então, um ótimo Natal para você e sua Então, família. igualmente a vocês todos, E né? um ano bem Todas, bom, no uma caso. entrada de ano. E Obrigada. de vamos hoje, lá, Marina, né? foi gravado também, em breve será colocado no YouTube. Dá para relembrar as falas do Sérgio, né? Os posicionamentos e quanto a gente tem que prestar atenção, como você mesmo falou, minuto a minuto, né? Segundo a segundo, a vida. Fantástico, Sérgio. Parabéns, muito bem escolhido, muito bem explanado. E, pessoal, excelente, obrigada.
Agora Obrigada. vamos Um para a beijo foto. para todas, tudo de Agradeço. bom. Obrigada, Vamos- Se Deus Sérgio. quiser, em janeiro, Vamos nós estamos embora. aí, evoluindo certeza. mais ainda, tá? Vamos para a foto, Aí. pessoal? Cecília, você está meio no escuro. Deixa eu ver, Tânia, você gostaria de abrir a Pronto. câmera? Espera um pouquinho. Vamos tirar a foto, Suane? Porque aí a gente... Cadê Não, a certo, Thelma? eu A Thelma apertei sem também querer, eu fechou. queria um Aí, Ai, não, não Ah, tá, fechei, vamos não, tô lá. aqui, ó. Vamos lá, 3, 2, 1. Gente, fantástico. Super obrigada. E daqui a pouco temos o Eduardo Fera falando dos vikings e as tradições natalinas, que se encaixam também à época. com certeza, Esperamos vocês. Até com já. certeza. Obrigada, É Sérgio. tudo Sérgio, espiritualidade obrigada, por trás Sérgio. disso Vamos tudo. ver mais Tchau, uma pessoal. boa festa. Sérgio, Até mais. Muito Até daqui a obrigado pouco. por tudo que vocês me deram esse ano de atenção, tá? Nossa, Imagina, você agradecemos merece. também. Fantástico. Tanto aprendizado, né? Você mostrou Muito que, bom. né? Suas aulas, né? Não era só astrologia de jornal, É um olhar bem Revista. significativo. Bem, aprendi muito com você. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. muito bom. Isso é alegria pura para mim, tá? Gratidão total. Gratidão. Gente, total. beijos para todos. Ó. Beijo. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Até mais. Até. Tchau. Tchau.